Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 21, diz assim: Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: Assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Aqui fala quando Eliseu foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus, dirigido por Deus, usou o sal e tornou aquelas águas puras, limpas. E não havia mais nem morte, nem esterilidade naquelas águas. E aí, fica uma perguntinha, irmãos. Jesus usou o sal para realizar algum milagre? O sal foi usado por Jesus como exemplo. Ele falou, vós sois o sal da terra. Nós somos o sal do Senhor. Nós somos o sal do Senhor. E para que é usado o sal? Para temperar, para salgar, para conservar também. Já visto a carne de sol, carne de sal? Conserva, o sal conserva. E nós estamos como sal do Senhor para conservar a terra e também temperar o mundo. E aí continua aquela pergunta. Jesus usou o sal como elemento, como fosse um elemento, um veículo de cura, de libertação, de salvação? Não. Marcos 6:13. Vamos lá, mais um elemento. É do azeite. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo ou azeite e os curavam. Jesus enviou os discípulos, 12 discípulos, iam de 2 em 2, iam pregando o evangelho, e eles usaram o azeite para expulsar os demônios, para ungir as pessoas e expulsar demônios e levar cura, curar enfermidades. Eles usaram o azeite. O azeite representava também até o Espírito Santo. O Senhor, Deus, mandou que os profetas ungissem, os reis eram ungidos com azeite, com óleo, e os sacerdotes também. E serviu também, o azeite servia também para cura, como está lá em Tiago, ungir com óleo. E aí fica a pergunta de novo, Jesus usou o azeite para realizar algum milagre? Jesus usou? Não. Quando Jesus usou azeite, não usou azeite, usou como exemplo, na parábola das virgens, das 10 virgens, o azeite faltou na lâmpada delas, ele usou como um exemplo de que o azeite manteria as chamas acesas, representando o azeite como o fogo, como luz, a presença do Espírito Santo. E nos dando exemplo para nunca deixarmos faltar o azeite na nossa vida, faltar a presença do Espírito Santo, faltar a palavra, para sempre nós estarmos com as nossas lâmpadas supridas, sempre acesas. Jesus usou o azeite como algum elemento, como algum veículo de cura? Usou? Não usou sal, não usou azeite. Vamos mais um. João 6:51. Estou usando aqui, irmãos, as referências foram colocadas na cartela da campanha. João 6:51 diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus contou, se vocês forem um pouquinho mais para trás, vocês vão ver que contou para aquela multidão que os pais deles comeram do pão do céu, que era o maná, que Deus enviou no deserto. E os pais morreram.
não conseguiram chegar na terra prometida. Mas Cristo era o pão da vida. E quem se alimentar dele terá a vida eterna. Então Jesus usou o pão para representar o alimento que vai nos sustentar para a eternidade. Né? O pão para a eternidade. O pão na vida eterna. Na multiplicação também, Jesus usou o pão e os peixes para alimentar fisicamente as pessoas que estavam ouvindo a palavra, as pessoas que estavam com ele. Aquelas pessoas estavam sendo supridas espiritualmente pela palavra e fisicamente pelo pão. Então, nas Escrituras, o pão tem vários significados, mas aí aquela perguntinha básica. Jesus usou o pão para realizar algum milagre? Jesus usou o pão? No sentido de milagre que eu tenho comigo, o que é? Uma cura, uma libertação, né? Uma salvação, uma coisa assim. Então, nesse sentido, não. A multiplicação dos pães é um milagre do pão. O pão foi multiplicado. Aquele pão não tinha poder nenhum. Ele alimentou o corpo daqueles que estavam supridos espiritualmente. O pão foi para o sustento do corpo. Esse foi o sentido. Era o alimento necessário naquele momento. Não estava carregando nenhum poder do Senhor. Coma desse pão que você vai ser curado. Coma desse pão que você vai ser próspero. Coma desse pão. Não. Um alimento físico. O pão era um milagre. Não era um milagre através do pão. O pão, sim, era um milagre. Então o pão não era o veículo da bênção, ele era a própria bênção. Amém? Aquela pergunta, Jesus usou o pão como elemento de milagre, como um veículo de bênção? Não. Deus multiplicou os pães para alimentar o povo. Matou a fome. João 4,14. Vamos para a água, irmãos. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? A água é o símbolo que... O símbolo não, representa a vida. É símbolo, representa a vida mesmo. E como nós vimos na sexta-feira passada, até para a ciência, onde há água, provavelmente tem vida. Onde há vida, com certeza tem água. É o que a ciência diz, que a água, se não tem água, não tem vida. Isso diz a ciência. E Jesus pediu, naquele momento, água física para aquela mulher. Antes, né, no versículo 11, no versículo 10, né? Dá-me de beber. Pediu antes. Então Jesus pediu para aquela mulher samaritana, pediu água. Água que saciaria a sede momentânea do corpo. Mas ele mesmo oferecia água viva. Adivinha o que eu vou perguntar? Jesus usou a água para fazer algum milagre? Ele transformou água em vinho. Transformou água em vinho. Mas o vinho era para a festa. O vinho levou alegria para a festa. Ele mandou o cego se lavar lá no tanque, em Siloé. Com certeza ele ia se lavar com água. Mas ele foi se lavar só. Ele não falou que a água ia, aquela água em especial vai curar você. Falou. Ele nunca falou, beba, se lave, derrame esta água e acontecerá isso ou aquilo. Não, Jesus nunca falou. Jesus usou água como elemento como veículo para milagre? Não.
Vamos lá, no último aí. De acordo com a referência, segunda carta de Paulo aos Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, dos que se salvam e nos que se perdem. Somos o bom cheiro de Cristo. Algumas versões dizem como perfume de Cristo. E nós somos o perfume de Cristo. Alguns se atraem por esse perfume. Olha que cheiro maravilhoso. Mas outros se sentem perturbados por esse odor, por esse olor. Olor, né? O odor é o cheiro. O olor é o cheiro agradável, é o perfume. Tanta gente que se incomoda com esse perfume que nós exalamos, né? Em João 12:3, Jesus foi ungido com o perfume caríssimo, que encheu todo aquele lugar com aquele cheiro agradável, né? A Maria derramou sobre os pés de Jesus, ungiu ele com aquele perfume maravilhoso, caríssimo, que agradava a alguns e outros se perturbaram. Tanto é que falavam, eu podia ter vendido esse perfume, esse cheiro aí está me incomodando. E nós podemos agradar ou desagradar as pessoas, mas sempre temos que levar conosco o perfume de Cristo. Não troque de perfume para agradar a ninguém, irmãos. Fica sempre com esse perfume de Cristo. E aí fica a pergunta, irmãos, Jesus usou o perfume como elemento? O sal, o azeite, o pão, a água, o perfume. Nós, como cristãos, qual o significado de cristão? Imitador de Cristo. Se ele não usou como veículo de milagre, por que nós temos que usar? Por que nós vamos usar fazer uma coisa que ele não fez? Por que, irmãos? É simples, irmãos. Jesus é o sal. Jesus é o sal que sara as águas mortas. Jesus é o sal que dá vida àquilo que está morto, que tira as águas mortas da vida do incrédulo. É o sal que leva a vida para tudo que está morto. É o sal que conserva. Jesus é o sal. Por isso ele não precisou usar o sal. Ele é o sal. Ele é o sal. Jesus é o azeite. O Espírito Santo. Em Jesus no Espírito Santo, Jesus é o azeite. É o azeite que cura, que liberta. É o azeite que consagra, que capacita. É aquele azeite que, derramado sobre nós, nos reveste de poder. Jesus é o azeite. Jesus é a água. Jesus é a água que acaba com a nossa sede espiritual. É a água que passa limpando, lavando, purificando. Jesus é a própria água. Que nós bebemos da água que Ele nos deu, que é Ele próprio, e essa água flui de nós. Jesus é o pão. Jesus é o pão que desceu do céu. É o pão que nos alimenta a cada dia, que nos sustenta, que supre toda a nossa necessidade. Jesus é o pão. Jesus é o perfume agradável. Ele é o próprio perfume. Aquele perfume que invade a nossa casa, que enche a nossa casa, que enche a nossa vida, que contamina a todos, incomoda alguns. É o perfume de Cristo. E nós devemos exalar este perfume. Esse perfume que leva alegria, que leva paz, que leva pureza, que leva a salvação. Jesus não precisava usar os elementos, porque Ele é os elementos. Ele é ou eles são? Não, Ele é. Ele é. É Ele próprio.
o sal, o azeite, o pão, a água, o perfume. É Jesus. É Jesus. Por isso que ele não precisava usar nenhum desses elementos. Mas nós precisamos disso. Para quê? Para que nós nos lembremos de que tudo aquilo que o Senhor nos ordena usar, com fé, de acordo com a direção do Senhor, com a bênção do Senhor, tudo aquilo que nós usamos leva a Jesus a outras pessoas. E traz Jesus e o Espírito Santo mais perto de nós também. Por quê? A gente falou dos perfumes, mesmo do pão, da água, do sal, do azeite. Continua sendo pão, continua sendo água, continua sendo azeite, continua sendo perfume. Mas nós consagramos ao Senhor. A lembrança traz o Senhor cada vez mais perto de nós. Quanto mais perto Ele estiver de nós, mais comunhão nós temos com Ele. E mais nós vamos espalhar a presença dEle. Nós vamos exalar o perfume do Senhor. Vamos contaminar essa terra que tanto necessita. Mas não esqueça, irmão. Os elementos são os mesmos. Continua sendo sal, azeite. Depende da tua fé, da forma com que você vai usar. Você vai ter que se lembrar. Esse desodorante é o perfume de Jesus. Glória a Deus, porque eu estou com o perfume de Jesus. Não que esteja, mas é que eu me lembro que Ele está comigo e eu vou exalar este perfume. E o milagre que nós precisamos, os milagres, a manifestação do poder de Deus, tudo. Porque muitas vezes a gente faz o quê? Faz a campanha para algum milagre. Para alguma coisa, a gente quer alguma coisa do Senhor. Se Ele fizer, glorificar seja o nome dEle. Se Ele não fizer, glorificar seja o nome dEle. Em toda e qualquer situação. Mas Ele vai acontecer, sim, quando nós utilizarmos os elementos que Ele nos instruiu a usar, que Ele, pela Sua palavra, nos instruiu a usar, quando nós utilizarmos eles com fé, pedindo ao Senhor que nos abençoe através deles. Sim, nós pedimos, Senhor, te consagro essa água, eu vou bebê-la agora. E o Senhor, você vai sentir aquela água que você bebe, você sente invadindo todo o seu corpo, você vai pensar assim, é o Senhor me preenchendo, me lavando, me limpando. É o Senhor que está aqui. Mas, irmãos, nunca se esqueça. A fé tem que estar no Senhor, nunca nos elementos. Esse é o risco maior que tem. É o risco maior que tem. Não, essa água aqui eu consagrei ao Senhor. Não, tira a mão daí, sai de perto dela. Esse perfume ninguém vai tocar. Esse é do Senhor. Esse perfume é santo. Daqui a pouco está ajoelhando na frente do perfume. Não, irmãos. A fé tem que estar no Senhor, nunca nos elementos. E que o Senhor continue a nos dar cada vez mais esclarecimentos do poder dEle. Que Ele age através dos elementos. Sim, age. Como agiu nos tempos dos apóstolos, que os lenços de Paulo faziam os milagres. Mas eram os lenços? Ou era a fé? Era a unção do Senhor, na fé, que as pessoas levavam. Esse lenço vai te curar. Vem cá, eu vou orar para o Senhor e vou tocar. É a fé. É a fé. Que nós possamos, irmãos, depositar a nossa fé, única e exclusivamente, na palavra do Senhor, no poder do Senhor, e nunca nos elementos que Ele nos tem instruído a usar. Devemos usar os elementos, mas não confiar nos elementos, confiar no Senhor. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Vamos orar.